Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje vou falar que eu estou emocionado, porque essa questão de emocionado hoje está meio estranha, assim, a gente nem sabe o que significa, né, direito. O que você está emocionado? Mas eu estou emocionado. Tanta coisa acontecendo, né? Quinta-feira, se Deus quiser, vamos internar de novo, para levar mais um choque no peito. Eu estava comentando com algumas pessoas que esse choque... 2. Orem por mim, porque esse choque me deixa muito irritado depois. Quando termina, é difícil. Aí eu tenho que tomar um alprazolam para acalmar o coração. E aí eu estava falando até com a Geda essa semana. Falei, olha, você já sabe, né? A gente perde um pouquinho a paciência. E hoje também receber os irmãos da Redentor. A igreja que nós começamos com 8 pessoas, ali o trabalho foi crescendo, Deus foi abençoando. E ver esse grupo aqui feliz, a IPCN, é muito especial. Vamos trabalhar. Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis 1:1. Gente, ó, quem quiser comprar camisa aqui, tô vendendo camisa não, tá? Mas a Camila está fazendo umas camisas sobre essa série que nós vamos começar hoje à noite. Não foi no carnaval, mas no retiro espiritual. Orem por isso também, que eu gostaria de transformar essa série, quem sabe, num livro depois, tá bom? Orem por mim nesse sentido. É uma série que abençoou muito o meu coração e tem abençoado. E espero que Deus use essa série para falar o coração do teu povo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos orar? Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e terra. O Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O Deus soberano. O Deus que dirige a história. O Deus que tem decretos eternos, imutáveis. O Deus que decretou na eternidade que Cristo seria morto, crucificado, e que ressuscitaria para a glória do Deus Trino. O Deus que resolveu salvar pecadores através de Jesus Cristo, o Redentor perfeito. Nós não conseguimos compreender tudo isso exaustivamente, Senhor. Mas louvado seja o Teu nome pela fé que o Senhor plantou no nosso coração, para que nós possamos compreender que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e que há um resgate, que existe perdão, e que o Senhor é um Deus confiável. Nos ajude nessa manhã, abrindo os nossos olhos, dilatando o nosso coração, transformando o nosso caráter. Fale profundamente ao coração do teu povo nessa manhã. No nome e para a glória de Jesus. Amém. Eu estou trabalhando com vocês, então, os 4 pilares da revelação bíblica. Projeta para mim, por favor, Ana Clara. Criação, queda, redenção, consumação. A famosa história da redenção. A Bíblia, ela pode ser dividida em 4 pilares. Você tem 2 capítulos sem pecado. Você tem o capítulo 3, que é a dobradiça da história, que existe um mundo antes do capítulo 3 e um mundo caído depois do capítulo 3. Ao mesmo tempo, no capítulo 3 é feita uma promessa de redenção. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Mas você tem o último período, que é a consumação. E nós vamos tentar arranhar a superfície também, trabalhando um pouquinho da consumação. Mas olha só, irmãos, hoje eu quero trabalhar com vocês a criação, mas o foco desse estudo é o homem. Nós vamos
introduzir o assunto hoje, mas eu quero pensar com você na pergunta: o que é o homem? Aliás, existem algumas perguntas que são universais. As crianças fazem, os filósofos fazem, ateus e religiosos também. Que perguntas são essas? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou quando eu morrer? Já repararam que existem essas perguntas? A última, na minha opinião, é a mais difícil. Porque é muito complicado você lidar, por exemplo, com uma criança que perdeu um pai ou uma mãe num acidente de carro, e aí a gente não conta o que aconteceu, mas chega um momento que ela sente falta e ela pergunta assim: cadê o papai ou cadê a mamãe? O que os pais geralmente fazem? Virou uma estrelinha e foi morar com o papai do céu. Não é assim que nós falamos? Há uns anos atrás não, tem no máximo 2 anos isso. Eu tinha acabado de fazer uma cardioversão, não tinha dado certo e tinha ido para casa. Aí recebo a notícia que o pai de um amigão meu faleceu. E quando eu faço essa cardioversão, o sono vai embora mesmo, gente. Só dorme com alprazolam, não tem jeito. E aí eu falei: Gedro, vou lá no velório. É um amigo meu, conhecia muito o pai desse amigo meu. E fui lá. Fiquei lá um pouquinho, fui embora para casa. De madrugada eu sem sono, falei: vou voltar para lá. E aí chegou o momento que estava lá, nós dois, batendo papo e o caixão assim. E ele virou para mim e falou assim: Bruno, você é pastor, né? E meu pai, onde está agora? Diante de um corpo. Onde meu pai está agora? E eu tentei explicar para ele assim, de maneira amorosa, e ao mesmo tempo é difícil porque você não está numa sala de escola dominical. E o primeiro texto que eu tentei mostrar para ele foi esse. Hebreus 9, 27. O que a Bíblia diz? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu disse: meu amigo, é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: não há reencarnação. Existe sim, a pessoa nasceu, viveu, morreu e aguarda o juízo. Mas eu quero falar para você de outro texto. João 3,18. Projeta. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu tentei explicar para ele que, pela fé em Jesus Cristo, nós temos vida eterna, perdão dos nossos pecados. E eu não tenho condições de falar que o seu pai foi para o céu ou foi para o inferno, se é isso que você está querendo saber. Porque eu não sei como que foram os últimos momentos da vida dele. Se a Bíblia diz que se ele crê, eu não sei se ele acreditou, como foi os seus últimos momentos ali. Mas existe esperança. Seu pai já ouviu o Evangelho. Mas sabe o que me chamou a atenção? Porque esse amigo meu nunca se importou com isso. Era meu amigo das antigas, das festas, das bagunças para lá. E aí é o seguinte, a gente nunca conversou nesse assunto. Mas quando nós estávamos ali diante de um caixão do seu pai amado, a pergunta surgiu. E aí me veio à minha memória aquilo que o sábio Salomão disse certa vez. Olha o que o texto diz: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e os vivos tomem em consideração. Diante do silêncio eloquente de um corpo estendido no caixão, a pergunta surge: e agora? De onde eu vim? Qual o propósito da vida? Para onde eu vou? Meu pai está onde agora? Isso mexeu comigo, meus irmãos. E hoje nós vamos começar a tentar responder essas perguntas. De onde eu vim? A Bíblia diz. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? E para onde eu vou quando as luzes apagarem? Quando o coração não bater mais? Para onde eu vou? A primeira para a gente dar início nesse estudo, e quando nós pensamos na criação, a Bíblia não procura explicar ou procura provar a existência de Deus. Já pararam para pensar sobre isso? No princípio criou Deus os céus e a terra.
Ela simplesmente declara que Deus existe. Até porque o homem natural, o homem não convertido, o homem não regenerado, segundo Efésios 2, que nós vimos na semana passada, ele está morto em seus delitos e pecados e ele não acredita, ele não tem fé, ele acha as coisas de Deus loucura e más. Quando você fala então da mensagem da cruz, para alguns isso é delírio. Que história é essa de cruz? Marca esse texto aí na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. E aqui o apóstolo Paulo, dentro do contexto, está falando da mensagem da cruz. O texto vai ser projetado ali, mas marque aí na sua Bíblia, que isso aqui vai ajudar muito a você, quando estiver evangelizando alguém, lembrar. Quando você estiver evangelizando o seu filho não convertido, lembrar que você depende exclusivamente do Espírito Santo. Que não é porque você usou os melhores argumentos, é que essa pessoa vai se converter. Ora, a pessoa natural, o natural aqui é não regenerado, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem como, gente? Espiritualmente. Uma pessoa morta em seus delitos e pecados, você fala do Evangelho, fala da cruz, ele olha para aquilo ali e fala assim, gente, que delírio é esse? Que loucura é essa? Se o Espírito Santo não desvendar os olhos, um discurso, ela não vai entender nada. Então nunca se esqueça disso, é preciso a ação do Espírito Santo. Deus então, irmãos, não é descrito em Gênesis 1:1. Ele é colocado diante do leitor como Criador dos céus e da terra. Os primeiros capítulos nos contam quem criou todas as coisas, mas não dão muitas respostas do como. Você abre o primeiro livro da Bíblia e lê o primeiro versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas o que acontecia antes do princípio? Antes de Gênesis 1:1, nós vamos tentar trabalhar um pouquinho sobre isso aí. Wranghöner, olha o que esse autor diz. Ele soberana e sabiamente trouxe à existência o que não tinha estado presente ou existente antes de falar e agir. Ao mesmo tempo, olha o que a Bíblia diz, Hebreus 11, verso 6, se você quiser ir marcando aí na sua Bíblia. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Ao mesmo tempo que a Bíblia não dá explicação do que Deus estava fazendo antes, ela declara que Deus é Criador dos céus e da terra, ela diz que sem fé é impossível. Há uma necessidade de fé para acreditar que Deus é o Criador dos céus e da terra. Mais um texto, Hebreus ainda, verso 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Estão entendendo agora o papel da fé? A fé que se apropria daquilo que Deus revelou. Mas alguém pode falar assim, a fé é um salto no escuro. A fé é uma muleta para quem não tem razão, para quem não consegue pensar. Esse era o questionamento que John Stott respondeu. Eu não preciso de fé, disseram para o John Stott, porque a fé é para pessoas que não são inteligentes, que não conseguem olhar para o mundo e entender as leis que estão aí no mundo. Deixa eu falar uma coisa para você, todo mundo tem fé, gente. Só que a fé exigida na Bíblia, ela é fundamentada no que Deus diz. Por isso que a fé bíblica não é fé na fé e nem pensamento positivo. Essa ideia de que você pensar que vai dar certo, isso não é fé. Isso é pensamento positivo. A fé bíblica está fundamentada nas promessas de Deus. Vou até pedir para vocês orarem por mim. Eu tenho uma família, os irmãos da minha mãe estão ali.
Eu tenho os parentes lá pro lado, parte da minha mãe, é um povo bem inteligente, sabe? E eles gostam de pegar no meu pé. Sou pastor, eles ficam mandando perguntas para mim o tempo todo, né? Vocês imaginam que tem liberdade para perguntar, e pergunta mesmo. Tem um que até me afronta. Aí ele falou que esse negócio de fé, isso é uma coisa desnecessária, porque a pessoa só estudar que você consegue compreender. Aí um dia eu estava lendo o livro do Tim Keller, e o Tim Keller é um homem muito inteligente, e o Tim Keller usou uns argumentos bem interessantes. As pessoas que criticam a gente que nós temos fé, ele disse o seguinte: pergunte para essas pessoas que criticam a nossa fé, se todas as vezes que elas entram num local como esse aqui, se elas conferem primeiro se as vigas têm condições de segurar esse local. Quando você entra no ônibus, você verifica se todos os parafusos estão apertados, você acredita que alguém apertou aqueles parafusos e você dorme e não questiona isso. Você não verifica se o motorista de um ônibus está com a saúde legal, se ele teve uma noite boa. Você simplesmente entra. Você parte de um pressuposto que é confiável. Confiar no homem. Todas as vezes que você compra um lanche, você leva no laboratório primeiro para ver se ele está envenenado? Nossa, mas ele ficou muito bravo comigo, gente. Me xingou até a senhora, dona Rosa. Agora eu posso falar, né, gente? Até para a mamãe sobrou. Abraham Kuyper, vamos lá. Quem lê para mim para me ajudar aí? O intuito de provar a existência de Deus pode nem ser necessário ou inútil. E inútil se você tenta convencer uma pessoa que não tem fé, pensando que por meio de argumentos lógicos chegará a esse convencimento. Abraham Kuyper, o outro também, um holandês inteligentíssimo. Tentar provar através dos argumentos, gente. Samuel, esquece isso, tá? Tenta não que não vai funcionar. O povo de Deus precisa depender do Espírito Santo. A gente precisa confiar que quem convence é Deus. Mas Deus não podia assim fazer assim, em algum momento assim, tô aqui. Ele não faz, né? Por isso exige fé. Mas Deus é muito misericordioso e bom. Já ouviram falar aqui no testemunho interno? Quem é que já ouviu falar? Testemunho interno do Espírito Santo. Você só crê na Bíblia por causa do testemunho interno. Aquele texto que diz assim: o Espírito testifica, dá testemunho com o seu Espírito que você é filho de Deus. É por isso que quando você lê sobre Cristo crucificado, você não olha para Cristo e fala assim: é apenas um filho do carpinteiro. Você fala: Senhor meu e Deus meu. Mas sabe por que você faz essa confissão? Não é por carne nem sangue, mas pelo próprio Deus que te dá condições de fazer isso. Um outro autor, Herman Bavinck, projeta para mim. A Escritura adquire certeza como palavra de Deus conosco pelo testemunho do Espírito Santo. Embora as provas e o raciocínio sejam de grande valor, esse testemunho ultrapassa muito. Ele é mais excelente que toda a razão. O mesmo Espírito que falou pela boca dos profetas deve agir no nosso coração para nos persuadir de que eles proclamam com fidelidade aquilo que foi ordenado por Deus. É o Espírito Santo que testemunha com o nosso espírito que somos filhos. E você olha para a Bíblia e diz assim: é Deus falando comigo. E não duvidem disso. Aliás, eu quero aproveitar para dar uma palavra para os pais. Um dos pastores mais inteligentes da IPB que eu conheço se chama Dr. Davi Charles Gomes. Quem aqui já ouviu falar nele? Foi chanceler do Mackenzie. Ele é presidente da Confraternização Internacional Reformada. Um inteligentíssimo. Filho de uma missionária. E ele disse que ele foi convertido com 3 anos de idade. 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, ele estava brincando com os garotinhos assim na rua. E aí, quando o garotinho afrontou ele lembrou da mãe dele muito piedosa. Falou: mãe, quem briga vai para o céu? Seja sincero, qual seria a sua resposta?
Qual seria a sua resposta? Você falaria que não, né? Então é só não brigar que vai, então. É essa a lógica? Né? A mãe dele falou assim: filho, ir para o céu não é questão de brigar ou não brigar, é ter Jesus no coração. Uau! Que ensinamento centrado no Evangelho. Ele foi lá e brigou. Mas ele falou que depois ele sentiu que algo mudou no coração dele. Ele percebeu que algo aconteceu diferente no coração dele, porque o Espírito Santo operou uma mãe que diz: é ter Jesus no coração. Que às vezes nós somos tão moralistas com os nossos filhos na educação deles, achando, ó, papai do céu não gosta disso, não faça isso, a gente cria um Deus que a criança não quer se relacionar com ele, porque Deus não gosta de nada. E nós não pregamos o genuíno Evangelho. Não cremos que o Espírito Santo é que transforma às vezes, que faz a pessoa compreender de verdade. Gente, vamos caminhar um pouquinho mais. Apesar de ter existido um ensino oral antes da Bíblia ser registrada, você sabe que a Bíblia foi registrada quando o povo de Deus saiu do Egito para a Terra Prometida. Eu mostrei para vocês em outros estudos que Abraão, ele obedecia os estatutos. Vamos lá para o texto? Gênesis 26, 5. Existia lei, mandamentos, preceitos antes lá de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Abraão, por isso que é importante você localizar a história de todo personagem dentro da história da redenção. Abraão não recebeu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados 400 anos depois. Ok? Estão lembrando aqui? Abraão, um dia Deus disse para Abraão: Abraão, seus filhos vão lá para o Egito. Depois de 400 anos eles vão sair. Aí que vem Moisés dando a lei. Quem pode ler para mim aí Gênesis 26, 5? Que palavra, Marcão? Que estatuto, que lei? Essa lei só foi dada com Moisés. Havia um ensino oral. Certo? Um autor que eu li essa semana disse assim: Adão recebeu a mesma lei, sem os raios e os trovões. Ele conhecia. Por que Caim e Abel ofereceu ofertas, se isso só foi prescrito em Levítico? Num culto onde os dois filhos fazem ofertas e Deus rejeita de um, e eu já expliquei para vocês que é porque Caim era do maligno. Então a lei já existia, só que não de maneira escrita. E isso aqui, irmãos, é importantíssimo para a gente ler Gênesis, como nós estamos tratando aqui hoje da criação. Porque Gênesis não foi escrito para discutir com a ciência moderna. Gênesis foi escrito para um povo que saiu do Egito depois de 400 anos de escravidão, onde o faraó se intitulava ser Deus e andava com a serpente pendurada aqui em cima. Depois de 400 anos, envolvido naquela cultura, onde acontecia sinais, os feiticeiros de faraó faziam sinais. Não se esqueçam, porque quando Moisés se apresentou diante dele, os seus feiticeiros repetiram os sinais que Moisés fez. Depois de 400 anos, quando Deus vai fazer do seu povo agora uma nação, é que Deus então escreve, através de Moisés, o livro de Gênesis. Para dizer, para esse povo agora, acostumado, você sabe como é complicado a influência cultural. Depois de 400 anos, eles caminhando em direção da Terra Prometida, Deus diz: no princípio criou Deus céus e a terra. Não pisquem agora. Por que Deus mandou 10 pragas para o Egito? Por que, gente? Não bastava Deus pegar os meninos dele e falar assim: bora para casa.
Pior, por que Deus endureceu o coração de Faraó? Só para fazer birrinha com ele? Para chegar, Alexandre, no momento certo e dizer o seguinte: olha, no princípio, eu não vou explicar muito para vocês, eu criei céus e terra. Vocês sabem quem eu sou, vocês viram os sinais, vocês viram as pragas, vocês viram o que eu fiz com o filho do Deus do Egito, porque o filho do faraó era considerado um deus. E a última praga, não sei se você lembra, é a praga do primogênito. Quando Deus deixou claro a separação daquele que serve a Ele e daquele que não serve. Enquanto o povo de Deus está ali festejando a Páscoa, havia choro no Egito. Aí Deus diz: eu criei todas as coisas. Preciso explicar para vocês quem eu sou? Por que em Êxodo Deus usa tanta expressão, o eu sou? Quem é o eu sou? O Criador de tudo que existe. É para dizer para o seu povo o seguinte: eu sou o Criador dos céus e da terra e eu dou a terra para quem eu quiser. Não é injusto quando Deus dá Canaã para o seu povo, porque Ele criou todas as coisas. A terra é minha, por direito. Não foi injustiça que Deus fez com os cananeus. Ele está dizendo para o seu povo, Ele está se apresentando para o seu povo: vocês viram, eu vou dar terra para vocês. Por que você pode dar terra assim, Deus? Como é que... Pô, já tem gente lá. Não, ela é minha. E eu dou para quem quiser. Ele manda as pragas, e as pragas existem de uma progressividade até chegar a matar o filho de Faraó, para demonstrar que ele é o grande eu sou. Você entende? Porque Deus endureceu o coração de Faraó, gente, para demonstrar o seu poder. Para quem? Para o seu povo. Porque para Faraó foi convertido? Não, muito pelo contrário. E o exército de Faraó foi convertido? Ainda entrou atrás do mar, ainda com o coração endurecido para morrer. Deus assume, presta atenção nisso aqui, que foi Ele que endureceu o coração de Faraó, não o diabo. Não foi o diabo que endureceu o coração de Faraó, foi o próprio Deus. Tudo isso de maneira intencional, para dizer, Tiagão, Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Para me ensinar e te ensinar também que Deus não é Deus só da nação de Israel. Ele é o Deus de todas as nações. É por isso que ele chama o rei ímpio, Ciro, de meu pastor, meu ungido. Quando você lê na Bíblia, Deus é o Senhor dos exércitos, o que você entende? Só do exército de Israel? Da Rússia? Dos Estados Unidos? Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é Senhor dos senhores. Os irmãos estão entendendo? Quando a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e segundo o seu querer ele inclina, era para a gente vibrar. Era para a gente vibrar como povo de Deus. O meu Deus, o Deus que é o Criador de todas as coisas, Ele não controla apenas o coração do seu povo, mas do homem mais malvado. Se Deus quiser, Ele inclina. Um dia Deus despertou o coração de Ciro, e Ciro acordou e falou assim: vou mandar esses meninos voltar para na libertação do cativeiro. Deus fez isso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quais inferências nós podemos extrair desse texto? Só do versículo 1, que Deus e a natureza são distintos. Ok? Nós não cremos no panteísmo. Esse tio meu, que é lá de São Pedro da Aldeia, um dia eu estava na casa dele, ele falou assim: Bruno, vamos ali ver Deus? Inês, como assim ver Deus? Sabe o que era? Para ver o pôr do sol.
Nunca confunda a criação com o Criador. Deus deixa muito claro. Deus é totalmente separado da criação. Não é difícil você ver gente abraçando árvores hoje em dia não, tá gente? O panteísmo está aí, onde as pessoas acham que a natureza é divina. Temos até uma famosa que chama de mãe natureza, essas questões todas. Gente, por isso que Deus odeia quando você adora a criação no lugar do Criador. Diz a Bíblia que a ira de Deus se levanta contra todos aqueles que adoram a criatura e a criação ao invés do Criador. Porque é falta de raciocínio. Deus não considera o índio inocente. Eu já falei isso para vocês. Quando ele adora uma arara. Quando lá na Índia alguém adora uma vaca que hoje está viva, depois ela está morta, fedendo. Que Deus é esse que morre? Ok, gente? Podemos caminhar um pouquinho mais? Outra inferência que nós podemos fazer desse texto aqui. A matéria teve um princípio. Somente Deus é eterno. Deus criou a matéria a partir do nada, sem nenhum material pré-existente. Houve um princípio, há um Deus, há uma criação. Ok? J. Packer. Quem pode ler para mim? Quem pode ler, gente? Projeta isso. No conjunto de todas as coisas grandes e pequenas, é fantástico, não é mesmo? Bem, agora se encontre com aquele que está por trás de tudo isso. A criação revela que há um Criador. É como se os primeiros capítulos dissessem: vocês viram a obra de arte, agora eu vou apresentar para vocês o artista. Vocês escutaram a boa melodia, agora é o compositor. Foi para mostrar o Criador em vez da criação. Deus tem esse propósito de mostrar quem que criou todas as coisas. A primeira vez que eu fui naquela praia de Arraial do Cabo que tem as escadas, qual o nome daquela praia? Pontal do Atalaia. Quando eu cheguei lá, eu olhei para aquela praia e falei assim: o homem não estragou isso aqui ainda não. Gente, é lindo demais. Não tem como olhar para aquela praia e falar assim: gente, que coisa bem cuidada. Agora pense naquele local antes da queda. Pense naquele local antes da queda. Porque a criação, por mais bela, ela está sob a maldição de Deus. Você sabia disso? O Pontal do Atalaia também está sobre aquilo que Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Abre aí, Gênesis 3:17. Gênesis 3:17. Olha só, maldita é a terra por sua causa. É por isso, minhas irmãs, que vocês preparam lá no jardim da casa de vocês, compra adubo, pega a terra, seleciona e joga as sementes ali da flor que você gostaria. Nasce só a flor? Não. A criação hoje, ela não obedece o homem mais. O homem, que nós vamos ver na semana que vem, se Deus quiser, ele foi colocado por Deus num jardim para ser um gerente. Esse mundo deveria ser um jardim grandão, gente. O jardim começou na região do Éden e deveria ser espalhado.
com a maldição, a criação reage, não obedece mais o homem. Você já parou para pensar que no início o Adão deveria chegar para o leão e falar assim: leão, baixa a bolinha. E ele deveria obedecer. A onça, quem não tem medo de onça? Isso é uma piada lá de mimoso, mas deixa para lá. Gente, quem não tem medo de onça? A onça, o Adão deveria chegar: ei, vem cá, deixa eu fazer um chameguinho aqui na sua cabeça. Deveria ser assim. Eu acho que naquele momento de Daniel na cova dos leões ali, Deus fez algo especial, sem precisar mexer com os leões, mas isso é comigo. Isso é uma interpretação minha. Aquilo que aconteceu lá no Éden, onde o homem deveria dominar a criação. Deus colocou o homem como gerente. Era assim que deveria acontecer. E aconteceu durante um período. Deus deu privilégio ao homem para dar nomes. Não pense que Deus criou um Adão que não tinha inteligência. Deus criou um homem perfeito, com capacidade de ter filhos, de dar nome aos animais, com capacidade de se relacionar com ele e com a criação. E Deus criou isso do nada, uma expressão que se chama ex nihilo. Muita gente questiona isso, porque eles dizem o seguinte: do nada, nada vem. Como assim Deus criou tudo do nada? Eu gosto muito de subir nos ombros dos gigantes, porque eu consigo enxergar mais. Eu subo nos ombros do Sproul, do Tim Keller, porque esses homens estudaram mais do que eu. E eu consigo enxergar mais Cristo através deles. O Sproul responde esse questionamento, porque as pessoas falam: do nada, nada vem. E olha o que o Sproul disse, e eu achei que ele respondeu muito bem. Do ponto de vista cristão no princípio Deus. Deus não é nada. Deus é algo, Deus é autoexistente e eterno em seu ser, e somente Ele tem a capacidade de criar coisas a partir do nada. Deus pode chamar o mundo à existência. Isso é o poder de criação em seu sentido absoluto, e somente Deus tem esse poder. A dificuldade não é acreditar que Deus criou o céu e a terra do nada, é acreditar em Deus. Esse é o ponto. Porque se Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Agora, quando eu tenho dificuldade com Deus, aí eu vou falar que do nada, nada surge. Mas um outro princípio importante, quando nós pensamos na criação do nada, é que Deus criou os céus e a terra do nada, mas o homem não foi feito do nada. Deus não fez assim, tchã, aí apareceu Adão. O homem foi feito de quê? Gênesis 1:24. Olha aí. Aqui os animais primeiro. Vamos lá, Gênesis 1:24. E Deus disse que a terra, material já existente, produza seres vivos, conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim aconteceu. Então os animais não foram feitos assim. Deus usou um material. Que material? O mesmo seu. A terra também. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do ouro de Ofir. Foi assim? Do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. O homem então não foi feito do nada. Deus criou o céu e a terra. E do pó da terra, da poeirinha da terra, Ele criou você. A sua imagem, a sua semelhança. A imago dele. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho. Mas o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? O que Ele estava fazendo? Eu falei para vocês que perguntaram isso para Agostinho uma vez. Aí Agostinho, brincalhão, falou: Deus estava criando o inferno por curioso, né? Mas vocês já ouviram falar numa palavra pericorese? Quem aqui já ouviu falar? Pericorese é uma dança. É uma dança que você, com as mãos assim, e você vai dançando e coloca uma pessoa no meio. Os estudiosos do passado diziam que Deus estava numa dança de amor antes de criar o mundo.
E isso aqui foi muito especial para mim, irmãos. As três pessoas da Trindade se amando. Deus ama o Filho que ama o Espírito, o Filho ama o Pai que ama o Espírito ama o Pai que ama o Filho. Deus não criou a raça humana por carência, tire isso da sua cabeça. Deus estava numa solidão muito grande e falou assim, quer saber, eu vou criar Daiane para mim. Pronto, resolver todos os meus problemas. Não foi por carência. Não foi. Jesus ora a Deus lá em João 17. Tu me amastes antes da fundação do mundo. Na mesma oração sacerdotal, Jesus disse, o Senhor me amou antes da criação de tudo. Deus Pai e Deus Filho numa dança de amor. Nessa mesma oração de João 17, olha o que foi o que Jesus disse. João 17,5, para você marcar na sua Bíblia aí. Vai lá, João 17,5. João 17,5. O que eles faziam antes de criar o mundo? Quem achou, gente? Antes que houvesse mundo. A gente não consegue arranhar a superfície aqui para entender o que é isso aqui. Mas antes de Deus dizer haja luz, as três pessoas da Trindade se amavam e viviam em glória. Então não é por carência que Ele nos criou. É mais fácil você entender que Deus amou tanto Jesus que resolveu criar pequenos cristos. Você sabe o que significa cristão? Pequeno Cristo. Agora preste atenção, irmãos, porque nessa dança de amor, eu já falei isso com o Valdir, não sei se ele vai lembrar de alguma das nossas conversas, eu sempre achei, isso foi especial para mim essa semana. Se eu sair, para de filmar, né? Ah, não me acompanha? Ah, então tá bom. Eu sempre achei que a Bíblia dá um destaque para Jesus no centro. Sempre achei. Você não vê o pai assim, sempre chamando mais atenção para ele, mas sempre apontando para o filho. O Espírito Santo, ele tem um ministério do holofote. O que o holofote faz? Ilumina. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é o Espírito Santo que recebe destaque, é Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não exalta o Espírito Santo, mas exalta Cristo, porque Jesus disse que Ele me glorificará. Quando uma igreja está cheia do Espírito, Jesus é glorificado. Efésios capítulo 1, verso 4 a 10. Antes da criação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, isso é Cristo, tá? Esse ele aqui o tempo todo, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente em quem, gente? Podem ler. No amado. Quem é o amado? Quem é aquele que um dia, quando foi batizado, recebeu aquela declaração maravilhosa? Tu és o meu filho amado, em quem tem todo o meu prazer. Não se esqueça disso. Nele temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Agora vem a parte de fazer convergir nele. Presta atenção, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. No princípio criou Deus o céu e a terra.
A criação é cristocêntrica. João 1, verso 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Para Ele quem? Cristo. A beleza da criação para Cristo. Ele é o centro. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados. Não se assustem. Até os demônios. Os demônios foram criados. É lógico que eles se rebelaram, mas quando santos, perfeitos, por Cristo e para Cristo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Os irmãos estão entendendo? A criação tem um centro. Um centro que Deus colocou. Não fique decepcionado agora, você não é o centro. O David Leonardo te enganou. Não sei se o nome é esse mesmo. Irmãos, Cristo é o centro de todas as coisas. Não somente da nossa redenção, mas da criação. E não se assustem agora. Sabe quem você vai encontrar no novo céu e na nova terra? Quem que você acha? É Ele. Você vai dar um abração nele. Com corpo. Não um fantasma. Porque quando Ele ressuscitou, aquilo ali não era uma projeção. De tal maneira que o cético só acredita se eu colocar as mãos. E o que foi que ele fez? Pode tocar. E para provar, Ramon, que aquilo ali não era uma projeção, ele disse, vocês têm uma coisa para comer aqui? Tem um peixinho, me dá aí. Ele comeu um peixe, e o peixe, você não ficou vendo o peixe na barriga dele assim, não. É sobre ele, gente. E às vezes você, crente, falando para você e falando para mim, a gente fica com tanto medo, como o Zil colocou nessa manhã, com mais temor do diabo do que de Cristo. Se tudo foi criado por Ele, se Ele é o centro da história, até os demônios estão debaixo do senhorio dEle. E a gente fica às vezes com medo de tanta coisa. Você entende quando Ele diz para a gente, não fique preocupado com o que comer, com o que vestir? Você está com medo de quê? Que preocupação é essa? A terra fui eu que criei. Os céus também. Eu não domino só aqui, mas em cima também. Eu criei todas as frutas, todos os legumes. Os bois estão aí, gente. Mata e come, ele disse para Pedro. E às vezes a gente fica tão incrédulo, né? Tão incrédulo. Estou pregando para mim, tá, gente? Meu grande desafio é esse. É descansar não naquele que controla os batimentos do meu coração. Está entendendo? Como a gente às vezes nossa fé falha. Como esse estudo de saber que Deus é o Criador de todas as coisas e a criação está centrada em Cristo, deve encorajar a gente.
Você é filho de Deus. Deus está dizendo para mim e para você: eu criei todas as coisas, eu sou todo-poderoso, eu sou o grande e eu sou. A morte do meu filho não foi um acidente. Eu sou confiável. Termino. O grande desafio desde o Éden até hoje, presta atenção nisso, é confiar em Deus. Qual foi o grande desafio que foi colocado diante do primeiro casal? Confie naquilo que eu disse. Todas as árvores estão ali, à sua disposição. Aquela ali não, eu escolhi uma. Todos os bancos aqui vocês podem sentar. Separe esse aqui você não vai sentar não. Para quê, gente? Confie no que eu estou dizendo. Confie no que eu disse. É o mesmo Deus que diz para mim e para você. O que Jesus fez com os discípulos em vários momentos? Em vários momentos Jesus quis ensinar para os seus discípulos o quê? Confie em mim. Teve um momento que eu pretendo pregar esse texto aqui, uma hora, acabou de multiplicar os pães e nos dá uma ordem: atravessem o mar. E eles enfrentam a tempestade. Aí Jesus chega e exorta assim: homens de pequena fé. Confia. Irmãos queridos, que Deus nos ajude a confiar de coração nesse Deus que criou todas as coisas. Esse Deus redentor, esse Deus que se entrega por nós na pessoa do Filho. Nós temos, sim, motivos para confiar em Deus. Você tem? Vamos orar? Fale com Deus aí. Coloque seu coração diante do Senhor. Semana que vem nós vamos continuar com a graça de Deus. Estudar um pouquinho mais sobre o homem. Ó Deus, obrigado pelo testemunho interno do Teu Santo Espírito. Nós abrimos a Tua Palavra e reconhecemos como Palavra de Deus. Se alguém nessa manhã que não tem essa fé salvadora, Tu és o Deus que regenera. A Tua Palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da Palavra de Cristo. Opera, Deus. Mas se há alguém aqui nessa manhã, Deus, que vive lutas internas, ó Deus, coloque os olhos na pessoa de Cristo, naquele que controla todas as coisas, que governa, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Prepara o nosso coração para o culto da noite, para cantar louvores ao Teu nome, para render graças ao Teu nome. Mas Deus, coloque Cristo sempre diante dos nossos olhos, com poder e glória. Resgata o nosso coração diariamente, o coração que duvida muitas vezes, o coração que luta, Deus, em crer e duvidar. Na nossa falta de descanso no Senhor, muitas vezes. Que esses estudos venham ser abençoadores para nós, Deus. Que o Senhor use para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento, para quebrantar o nosso coração e reconhecer que só o Senhor é Deus. No nome e para a glória de Jesus. Amém.